Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir a esse vídeo. O que eu sei é que se você chegou até aqui, foi através do meu Instagram, então você já sabe um pouco sobre mim. Mas para não pular a parte da boa educação, meu nome é Alessandra Santos, sou advogada há 2 anos e meio, e minha especialidade é advogar em causas que envolvam o direito de família e também o direito de sucessões. Eu resolvi criar esse mini curso sobre a inicial de divórcio porque eu já errei várias vezes iniciais, tendo que voltar a emendar e querendo ou não são pequenas coisas que fazem o processo ficar mais atrasado ainda do que demorar mais do que o de costume, né? Por conta do judiciário que já é lento, então o que a gente puder evitar para que ele se prolongue mais, a gente pode fazer. E tem formas para fazer isso, né? Então foi através das minhas experiências ruins que eu resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês para que possa ajudar e auxiliar vocês de alguma forma a não cometer determinados erros. Então eu vou falar um pouco com vocês sobre a inicial de divórcio e a gente vai começar desde o atendimento ao cliente até a finalização da petição. Espero contar com vocês. Eu vou disponibilizar 2 vídeos, mais material em PDF e eu vou ficar aberta a conversar com vocês para poder tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês vão poder me chamar no meu WhatsApp, no direct do Instagram e aí durante todo o curso, qualquer dúvida que ficar, eu vou estar à disposição para conversar com vocês sobre isso. Eu não vou falar, gente, para vocês sobre o direito processual, né? Rito, sobre a lei em si, porque eu acredito que essas questões sejam mais fáceis de nós procurarmos, né? Se você procurar onde é que está elencado o divórcio consensual, divórcio direto, divórcio litigioso na lei, é muito fácil de encontrar. O que a gente mais tem dificuldade de aprender mesmo é a prática do direito, porque é aquilo que a gente não aprende na faculdade. Então eu quero compartilhar com vocês a prática do direito de família, a prática do divórcio, o atendimento ao cliente, como você proceder no atendimento ao cliente e como o atendimento ao cliente vai te ajudar a redigir melhor a sua petição inicial, para você não ter que ficar preso àquele modelo de petição pronta que a gente encontra no Google, né? Ao você aprender a criar o seu próprio banco de petições. Que a petição inicial nada mais é do que os fatos que o cliente te dá em conjunto com a lei que você vai transcrever de uma forma técnica. Então é isso que eu vou falar para vocês aqui no mini curso. Eu espero que seja muito proveitoso e eu aguardo contar com vocês desde agora até o final do nosso mini curso. Então vamos embora para a parte que interessa. Sem mais delongas, vamos falar sobre atendimento ao cliente de divórcio. Então, seguindo a ordem cronológica do nosso mini curso, vamos começar pelo atendimento ao cliente até a montagem dos fatos da sua petição inicial. Cliente que chega com uma causa de divórcio para você, ele não vai esperar encontrar só um advogado do outro lado da mesa. Ele vai esperar encontrar uma figura amiga. Por isso que eu falo sempre que é importante você saber falar a linguagem do seu cliente. Você falar a linguagem do cliente vai influenciar bastante na contratação ou não do seu serviço por parte dele. O cliente que vai se divorciar, ele tem um problema pessoal muito grande, porque se o casamento não deu certo, foi por conta de problemas que aconteceram na vida conjugal e aí eles estão precisando desfazer essa união. Então ele vai precisar te contar intimidades da vida dele, entendeu? Coisas que aconteceram dentro da casa dele. Você conta seu problema, o problema pessoal que acontece dentro da sua casa para uma pessoa estranha? Não. Então, o seu cliente tem a mesma sensação. Por isso que ele precisa encontrar em você uma pessoa que, além de técnica, tenha também bons ouvidos para lidar com o problema. No atendimento de divórcio, a gente às vezes precisa fazer algumas perguntas mais ousadas para saber o que está acontecendo, o que a gente vai encontrar do outro lado, né? A outra parte do processo, sendo aí um divórcio litigioso. Então a gente precisa saber realmente da vida, como foi o casamento, o que motivou o divórcio, todas essas questões. E aí às vezes você vai precisar fazer perguntas mais ousadas. Então, acalme o ambiente,
Deixe o cliente tranquilo, deixe o cliente à vontade, esqueça todas as firulas que às vezes algumas pessoas colocam na cabeça que advogado tem que estar aqui, o cliente aqui, por conta de 1000 questões, que é uma profissão muito formal e tudo mais. Em alguns casos vai se aplicar realmente na advocacia empresarial, por exemplo, né? Mas na advocacia de família não funciona. Falo isso por experiência própria. Então, seja uma pessoa amiga. E aí, não deixe de fazer perguntas mais ousadas que você precise fazer por conta de ficar sem graça. Por isso que é importante você criar uma conexão com o cliente. Sempre que eu quero fazer uma pergunta que soe mais ousada para o cliente, depois de já ter preparado tudo, eu começo a fazer as perguntas, né? Deixar o cliente à vontade, oferecer um café, tudo mais, né? Ouvir a pessoa com bons ouvidos, sem interromper, mostrar que você está interessada no problema dela. E aí você começa a fazer as perguntas. E aí você vai falar assim, olha, fulano, nome do seu cliente, né? Eu vou precisar fazer umas perguntas para você, mas eu estou aqui para te ajudar a resolver o seu problema. Então não se preocupe, porque além de estar interessada em te ajudar, eu também vou garantir o seu sigilo profissional. Então você deixa a pessoa confiante e à vontade para poder abrir a vida dela com você e responder todas as perguntas de forma pontual, as perguntas que você precisa. Essas perguntas mais ousadas, você vai sentir que deve fazer a depender do caso que o cliente levar para você. Então, se a pessoa teve, por exemplo, um relacionamento conturbado, que teve traição, essas questões envolvidas, você vai saber o que você precisa perguntar para ela, né? E aí, tirando essas perguntas mais ousadas, que a gente sente de acordo com o atendimento ao cliente, tem também umas perguntas que são perguntas que você pode inserir em um protocolo, né? Porque quando você se preparar para atender o cliente, você monta um protocolo de atendimento e você já pode colocar as perguntas que você precisa fazer, que são perguntas pontuais, que geralmente são perguntadas em atendimento que envolvam ações de divórcio. Quais são essas perguntas? Se antes da pessoa se casar de fato no civil, teve um período de união estável, qual foi o regime de bens no qual as pessoas se casaram, se elas têm filhos menores, né? Na questão dos filhos, você pode pedir também uma descrição dos gastos dos filhos menores, porque quando tem filho menor, geralmente a pessoa já vai entrar com um pedido de divórcio, né? No caso de ser mulher, por exemplo, na maioria das vezes. Já vai entrar com um pedido de divórcio acumulado com uma ação de alimentos. Então, se tiver filho menor, já é bom deixar toda essa parte de gastos descritas para embasar o seu pedido de alimentos na ação, beleza? Mas eu vou falar disso de uma forma mais detalhada quando chegar neste tópico. Então, recapitulando as perguntas: se teve união estável antes do casamento, o regime de bens, se tem filhos menores, se elas construíram, né, bens na constância do casamento, se desses bens que elas tiveram, tem algum bem que seja um bem financiado, se por acaso tem algum bem que foi constituído por ambos, né, com esforço de ambos, mas está no nome de apenas um deles, e se um dos dois tem algum bem recebido que seja a título de herança, porque a gente sabe que nem todos os bens eles se comunicam, né, na constância do casamento. Então, alguns bens podem ser objeto de divisão e outros não. E além disso, vocês também precisam perguntar se o casal tem dívidas em comum, porque nem tudo são flores, né? A divisão não é só dos bens constituídos, mas em alguns casos as dívidas também vão se comunicar e vão precisar ser divididas entre o casal. Então, basicamente, essas são as perguntas que não pode faltar em um atendimento de divórcio, certo? E aí, veja bem, como eu disse no começo, a ação, né, a petição inicial, ela é o conjunto dos fatos que você capta no atendimento ao cliente e aí você junta com a lei, né, com a legislação pertinente àquele caso, e aí de uma forma técnica você transcreve e vai se tornar a sua petição inicial.
Então, se você fecha um atendimento minucioso, fazendo todas as perguntas necessárias, ouvindo o caso do cliente com bastante atenção, anotando durante o atendimento, né? Desde que você não fica só preso ao papel anotando e esquece de dar atenção para o cliente. Se for possível, escuta o cliente primeiro, né? Dê toda a sua atenção para o cliente e aí depois você vai recapitulando os pontos que ele falou e você vai anotando, né? Então, se você fizer um atendimento bacaninha, pegar todas as informações bacaninhas, né, sem faltar nada, você já tem praticamente a sua inicial pronta. Depois você vai só transcrever de uma forma técnica, embasando com a legislação pertinente ao divórcio. Então, os fatos, né, a gente já tem, que é todo esse atendimento. Você vai pegar esse atendimento, vai fazer um resumo e vai montar os fatos da sua inicial de divórcio. Então, até aqui, tudo bacaninha, né? São os fatos, é isso que você precisa contar nos fatos. Beleza? Então, vamos para a estrutura da petição inicial de divórcio. É claro que primeiro você vai começar com o endereçamento, né? E aí, gente, já não se utiliza mais, está ultrapassado, ficou no nosso Código de Processo Civil antigo, aquele endereçamento excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, Não, você vai colocar excelentíssimo juízo da vara tal, da comarca tal, assim, ou ao douto juízo, da forma como você achar melhor, mas esquece esse endereçamento enorme, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, isso não se utiliza mais. Vai fazer diferença para o processo? Não, mas vai fazer diferença na forma como o juízo, a secretaria ela vai olhar para você. Porque se você ainda advoga com base numa legislação que não existe mais, então entende-se que você é um advogado que está ultrapassado. Então atente-se a essas questões, não deixem essas pequenas coisas passarem. Vamos utilizar os termos que têm que ser utilizados, que são os termos com base no nosso Código de Processo Civil de 2015, que retirou essa nomenclatura, esse endereçamento que leva esse monte de palavra aí. Então você pode colocar excelentíssimo juízo ou ao douto juízo e complementar com a vara, com marca e etc. Beleza? Então, primeira coisa é isso, atentem-se a isso, tá? Pode parecer besteira, mas não é. Isso vai mudar o olhar com que as pessoas vão olhar para a sua petição inicial, beleza? Depois disso, vem preliminar, fatos, né, que é a estrutura de fato da petição inicial, preliminar, fatos, direito, e aí o direito você vai dividir em subtópicos, depois disso pedidos e depois valor da causa. Preliminar, geralmente vai ser a gratuidade da justiça, certo? Então, se o seu cliente é beneficiário da gratuidade de justiça, você vai colocar aí essa preliminar, certo? Gente, outra coisa, você tem que ter um olhar mais atento para a gratuidade da justiça, certo? Quando você for pedir a gratuidade da justiça para o seu cliente, você já junta na inicial a declaração de renda do seu cliente, alguma coisa que comprove o valor que ele ganha. Se o seu cliente ganha um valor razoável, vamos colocar aí mais ou menos uns 2.500, por exemplo, e aí você acredita que ele não vai conseguir a gratuidade da justiça, mas se ele falar com você que ele precisa, que ele está apertado por algum motivo, você peça a gratuidade da justiça e junte nesse tópico de gratuidade da justiça uma planilha com os gastos do seu cliente para poder embasar por que ele precisa da gratuidade da justiça. Que aí você vai falar assim, olha juiz, o meu cliente ele ganha X, mas os gastos dele atuais são 2x, então ele não tem condição. E aí, por mais que seu cliente receba um valor razoável, pode ser que ele consiga a gratuidade da justiça, se você falar por que ele precisa disso, beleza? Se
tiver outra preliminar, você vai colocar aí, que pode ser, por exemplo, uma pessoa que está indo se divorciar que tem mais de 60 anos. Não é comum acontecer nas ações de divórcio, mas se por acaso acontecer, você já sabe que é aí que vai entrar essa questão, né? Que vai ser uma tramitação preferencial que a pessoa vai precisar, beleza? E aí os fatos, a gente já sabe que é o resumo, né, do atendimento que você fez com o seu cliente. E aí depois disso vem o direito. Lembram que eu falei para vocês que dependendo do caso que o cliente te contar, você ia precisar fazer perguntas mais ousadas? Como, por exemplo, um adultério que aconteceu? Gente, vocês não vão escrever isso de forma escancarada, mas vocês podem, de uma forma técnica, de uma forma mais suave, colocar isso na petição inicial. Porque aí, dependendo, você pode usar isso também para poder pedir uma pensão, para poder pedir, colocar um pedido a mais para poder tentar melhorar a questão do seu cliente. Ou até entrar com outra ação também de indenização e tudo mais, né? Então, você pode colocar isso sim nos fatos, mas desde que seja de uma forma muito ética, tudo bem? Então, os fatos. E aí a gente vai, então, para o direito. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu já corrigi muita petição inicial de colega que me pediu, que ele estrutura a petição dele, basicamente como eu estou falando para vocês. Só que aí, quando ele chega no direito, que ele coloca do direito e vem embaixo e escreve tudo o que envolve a petição inicial, todos os direitos. Se você fizer isso, pelo amor de Deus, para. É muito chato ler uma petição assim. E aí, vocês têm que aprender que a gente tem um judiciário muito saturado. Então, o juiz ele não tem tempo de ler sua petição inicial. Então, você tem que facilitar a leitura do juiz para que ele preste atenção no que você está querendo, entendeu? Então, você não vai pegar o direito e vir escrever embaixo, disparar todos os direitos. Você vai escrever do direito e aí você vai dividir o direito do cliente em subtópicos. Então, você vai pegar, eu vou disponibilizar, é claro, um modelo, né, para vocês, mas você vai pegar. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever do direito e logo abaixo você vai colocar um parágrafo bem curto, só falando para o juiz que você sabe onde estão localizados os artigos que versam sobre o divórcio. Né? Então, você vai escrever um parágrafo falando, ó, o divórcio está elencado nos artigos X e Y, só isso, pronto. Um pequeno parágrafo bem sucinto mesmo. Logo abaixo, o que você vai fazer? Você vai começar os tópicos de fato, né? O que você precisa falar na sua inicial de divórcio. Eu acredito que é melhor você seguir uma ordem cronológica, né, da petição inicial. Então, você começa de fato pelo começo, né? Você começa lá onde o casamento começou. Então, se por acaso, antes do casamento, teve uma união estável, que durou um período, para só depois acontecer o casamento no civil, você tem que falar sobre isso também, né? É muito importante. Mas aí você vai começar colocando um tópico sobre o regime de casamento. Por quê? Tudo que você colocar abaixo a respeito da divisão dos bens, a respeito da divisão de dívidas e etc., vai depender do regime de casamento que o casal ele se submeteu. Então, é muito importante você começar explicando qual que é o regime de bens, para depois não restar dúvidas que você realmente tem direito a conseguir para o seu cliente o que você está pedindo na sua inicial, correto? Então, você começa pelo regime de casamento. Faz um subtópico, né, abaixo do direito, do regime de casamento. E aí você vai falar brevemente um pouco sobre o regime de casamento daquele casal, né? Qual foi o regime a que eles se submeteram. Então, você explica o regime de casamento e aí dentro do regime de casamento, o regime de bens, você pode até falar um pouco sobre os bens, né? Citar quais são os bens que eles têm. Isso se você quiser. Se não, você pode mesmo só falar do regime de casamento, explicar o que vai se comunicar, né? O que dentro desse regime, quais os bens que se comunicam e quais os bens que não se comunicam. Então, você fez um tópico sobre regime de casamento, beleza? Terminou.
Logo depois, você vai então falar acerca dos bens do casal. Esse tópico, acredito que é um tópico que tem que ter o maior cuidado possível. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma prática muito grande de adquirir bens financiados. E muitas pessoas não sabem como que fica a divisão de bens financiados quando o casal se divorcia. E aí eu vou falar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, é uma questão muito fácil de resolver. Mas é claro que tem algumas coisas que vão fugir um pouco da facilidade do direito, porque a gente sabe que divórcio, né, mexe muito com o sentimento das pessoas envolvidas, então o problema pode ser que nem seja a questão da lei em si, mas o sentimento das pessoas. Mas basicamente é o tópico que envolve vai precisar de você uma maior atenção para você fazer, para que fique tudo extremamente explicado, para não restar nenhuma margem de dúvida. Gente, divórcio, às vezes você pode pensar que resolver, porque é um direito incontestável. Todos nós sabemos que todo mundo tem o direito de se divorciar quando bem entender. Só que sua petição ela precisa ser muito bem feita, muito bem amarrada, principalmente quando se tratar de divórcio litigioso. Porque você não sabe o que você vai encontrar do outro lado, entendeu? Se é uma pessoa vingativa, se é uma pessoa extremamente ciumenta, se é uma pessoa que não aceita o fim do casamento, então ela vai tentar de todas as formas atrapalhar o processo. Então, faça uma petição muito bem feita e não deixe margem para dúvidas acerca do direito do seu cliente. Bacana? Então, é isso, né? Então, até aqui a gente tem uma ordem, né? A gente tem uma petição mais ou menos estruturada e aí agora a gente vai falar detalhadamente sobre a divisão de bens, como que você deve colocar, quais os bens que você tem que colocar, que comunicam no divórcio e quais que não, tudo bacaninho. Eu vou deixar essa parte, né, que vai ser praticamente a metade final, né, do nosso mini curso, para falar no próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou falar detalhadamente dessa questão dos bens e do restante que a gente ainda tem aí para frente, beleza? Eu agradeço vocês por ter se inscrito no curso. De coração, estou preparando esse vídeo para vocês, esse mini curso com muito carinho. E eu gostaria que, se possível, vocês pudessem me dar um feedback, tá? Me falarem o que vocês têm achado até aqui, me mandam um textinho, me mandam o feedback de vocês, ou no direct do Instagram, ou no meu WhatsApp, que tem também o link no meu perfil, né? Que vocês podem ficar à vontade para me mandar mensagem. Então, seria muito importante para mim se vocês pudessem tirar um tempo para me dar um feedback do que eu falei para vocês até agora. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês na sexta-feira, no mesmo horário, que vai ser às 19 horas. E aí eu vou encaminhar para vocês no e-mail o material escrito dessa primeira parte do nosso mini curso. Qualquer dúvida, gente, não hesitem em me mandar mensagem. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!